Bem-vindos de volta, alunos da terceira série do ensino médio, né? Também aos professores, gestores, todo mundo que está aí acompanhando a nossa aula. Hoje, voltamos para mais uma aula incrível de Sociologia sobre movimentos sociais, né? Hoje eu estou aqui com a professora Jennifer, nossa Olá. companheira da Sociologia, né, Jennifer? É isso aí, gente. Boa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês novamente, alunos, professores, gestores. E temos alguns recados, né, Fabi? Temos. Antes de começar a aula, eu tenho aí uns toques maravilhosos para vocês. Então, o primeiro, né, a gente voltando a falar sobre a inscrição na FUVEST de 2021. Né? Então, vocês podem solicitar a isenção, a redução da taxa do vestibular, né? Que é sempre interessante, porque dinheiro não está caindo do céu. E aí você vai ali no site da FUVEST, clica em vestibular e no banner vestibular da Universidade de São Paulo, tá? Então, você tem a solicitação da isenção e da redução de taxa do dia 15 de junho até às 23h59 do dia 10 de julho. Então, não deixem para a última hora, porque vai que a internet cai, o mundo acaba e você perde aí a oportunidade da isenção ou da redução da taxa. Os outros dois recadinhos, na verdade, também têm a ver com a USP. Agora está começando as inscrições da CUCO, né, que é uma prova de conhecimentos da USP, e ele também pode dar isenção no vestibular, além de outras premiações, tá? Então, a primeira fase é sempre online, e a segunda fase, provavelmente, eles vão dar novas orientações, devido aí à pandemia, além da Feira das Profissões, que eles também estão fazendo online, então é bem interessante, se você ainda está em dúvida, quer conhecer melhor ali as opções de curso, né? Vocês podem ir lá. E tem, na verdade, eles estão fazendo diferente para cada região de São Paulo. Então, ó, fica aí uma dica para vocês. Depois corre lá no site da USP ou da revista da USP para se informar um pouco melhor. Eu acho que a Unicamp também, né, tá começando a abrir as inscrições de vestibular. Aí, bora lá correr atrás disso aí. E vamos começar a nossa aula, né, que é o mais importante. Então, bora lá? Vamos. Eu também gostaria de refletir aqui uma coisinha antes de começarmos propriamente no conteúdo, que é o aspecto de que nós estamos nos acostumando com esse novo modelo de relação com as aulas, por causa da pandemia, do isolamento social. Então, nós vivemos esse momento específico. Pensando nisso, é muito importante que a gente pense nesse encontro que nós fazemos pelo chat. Né? Então, essa construção desse conhecimento depende da qualidade das nossas interações. Eu sinto saudade da sala de aula, eu sinto saudade das interações, das conexões, das construções cotidianas. Mas, por enquanto, nós estamos, para conseguirmos manter o nosso ano letivo funcionando legal, nós precisamos muito que essas aulas elas cumpram a sua função educativa, né, de maneira parcial, de trocas que sejam possíveis de gerar aprendizados, né? E, para isso, eu também gostaria de lembrar que a apostila dos alunos vocês podem acessar pela internet. E como a nossa aula hoje é sobre movimentos sociais, revoltas do século XIX e século XX, eu vou começar lendo aqui uma frase que tem na apostila, já estimulando vocês a darem uma olhadinha esse material de apoio. A frase diz o seguinte: até que a grande massa do povo seja preenchida com o sentido da responsabilidade pelo bem-estar do outro, a justiça social nunca poderá ser alcançada. Essa é uma frase da Helen Keller. Como a nossa aula é sobre movimentos sociais e revoltas do século XIX e século XX, é importante que a gente comece com essa reflexão, né, que, ao longo de toda a história da humanidade, nós temos diversas realidades, né, diversos contextos e situações em que as pessoas elas se manifestam em busca de uma situação mais digna para a sua vida e elas buscam justiça, como nós iremos ver. Já começando a pensar sobre isso, que movimentos sociais não é um tema que vocês não conhecem, eu gostaria de começar com uma perguntinha de sensibilização. Quando vocês pensam em movimentos sociais, vocês pensam o quê? Qual é a função do movimento social? Quais movimentos sociais vocês conhecem? Eu vou deixar aí 2 minutinhos para vocês pensarem.
Gente, vocês estão de parabéns, hein? Olha, uma resposta melhor que a outra. Isso aí é muito orgulho, muito orgulho. Então vamos lá, eles colocaram bastante coisas aqui, eu vou ler aqui no geralzão, tá, gente? Mas eles falaram que são lutas por mudanças, né, por igualdade de direitos, falaram sobre movimento operário, o movimento sindical, movimento LGBT, feminismo, falaram até do MST aqui, né, movimento de luta das classes oprimidas ou excluídas, grupos populares se movimentando por um motivo específico, manifestação em busca de um bem social, protestos por um bem social, manifestações das insatisfações da sociedade. Gente, vocês estão muito maravilhosos. Isso aí é... Nossa Senhora. Tá lindo, tá maravilhoso mesmo, impressionante. Estou gostando muito de ver essas interações. E é isso mesmo, gente. Vocês estão entendendo a profundidade desse conteúdo. Vejam bem, nós vivemos esse momento, por exemplo, de grandes mudanças sociais com a questão da quarentena, né, do isolamento. E vejam, o direito à saúde, né, é um direito que foi conquistado através de lutas sanitaristas durante décadas, né, da sociedade brasileira. E hoje a saúde é universal. Nós temos muitas questões relativas àquilo que pode ser melhorado, mas houve uma época, antes de 88, antes da década de 90, quando foi efetivado, que as pessoas elas só tinham direito a acessar a saúde se elas tivessem carteira assinada. Agora, vejam bem, se nós ainda estivéssemos nessa situação, isso seria uma situação confortável para a gente? Né? As pessoas que trabalham no trabalho informal, elas seriam privadas do direito ao acesso à saúde, a serem tratadas em seu momento de maior fragilidade. E por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando sobre o direito da saúde? Porque a história é assim. Os direitos eles não caem do céu. Existe um conjunto de manifestações populares ao longo de décadas e, às vezes, de séculos, para que um direito seja garantido. Né? No bimestre passado, nós discutimos as questões relativas à cidadania. E com o conceito de cidadania, vocês viram, né, que é um indivíduo que pertence a um território, que possui direitos e que possui deveres. Os deveres nós estamos sempre pensando, né? Nós não podemos agredir o outro, nós não podemos pegar aquilo que é do outro, nós não podemos destruir o patrimônio público, nós temos o dever de votar, por exemplo, mas os direitos, esses direitos muitas vezes eles parecem muito distantes, como se eles não tivessem presente na nossa vida. E diz assim, nós não temos direito, nós não temos cidadania, mas nós temos. Essa cidadania, esses direitos, eles podem ser melhorados, eles podem ser garantidos e efetivados com uma qualidade muito maior. Mas, para isso, nós precisamos ter uma relação que é um direito também, que é de participação política. E a conquista da participação como um direito político, né, é fundamental, porque quando nós nos manifestamos, e daqui a pouco nós vamos ver que as manifestações elas estão na Constituição, elas são previstas, né, como um recurso, né, social dos cidadãos que tem algo para dizer em relação àquilo que eles desejam enquanto justiça social. Né, e isso não é diferente ao longo da história. Vocês também viram, né, as repercussões em relação ao Estado, né, e a história da política no Brasil. Vocês viram as situações relativas à colônia, né? Vocês viram as questões relativas ao Império, ao período regencial, à Primeira República, à Segunda República. E por que eu estou falando sobre isso? Porque ao longo de todo esse processo, ao longo de toda essa história, os seres humanos, em relação com a sociedade, com as instituições, com as desigualdades, com as exclusões, com as invisibilidades, eles se manifestam. E esse conteúdo, ele não é só importante para nós que somos cidadãos e precisamos, às vezes, nos proteger em relação aos nossos direitos. Algumas vezes, nós estamos em algumas situações, né, em que nós percebemos que alguém está sendo tratado de uma maneira respeitosa e nós não somos tratados de maneira respeitosa. E aí nós sabemos que é um direito civil que todos, né, todos somos iguais perante a lei. Então, de que maneira nós podemos usar essa compreensão sobre os nossos direitos? Nós dizemos, epa, por que o outro está sendo bem tratado e eu não?
Qual é essa diferença? Por que, que eu não tenho o direito, não tenho o meu direito assegurado? E aí, quando nós estamos em diálogo com alguém que esqueceu que nós deveríamos ser tratados de maneira igual perante a lei, a gente diz assim, olha, eu sei dos meus direitos. Aí, isso já aconteceu comigo, a pessoa chega a dar um passinho para trás e diz assim, não, desculpa, senhora, não foi a minha intenção. Eu entendo que não foi sua intenção, mas a compreensão sobre o meu direito, né, a compreensão de que eu sou cidadã e que todos devemos ser tratados relativos a alguns aspectos que são colocados dentro da Constituição. E a nossa Constituição Federal de 88 é uma Constituição que ela é resultado de lutas sociais, né, que inclui uma série de direitos que não existiam. Por exemplo, o direito à saúde, como nós falamos. Né? Então, quando nós estamos direcionando o nosso olhar para a história, para pensarmos as revoltas, é que a gente comece a pensar e desnaturalizar alguns pensamentos que a gente tem de que movimentos sociais ou manifestações é coisa de gente baderneira. Porque nós temos direitos e nós precisamos de uma vida justa. Né? A política, essa palavra que vem da polis, que é a vida na cidade, desde a antiguidade, desde a Grécia Antiga, tem como uma perspectiva fundamental gerar o bem coletivo para a cidade, para a comunidade. Tudo bem que o conceito de cidadão ele foi melhorado, porque na Grécia Antiga, quem era considerado cidadão eram os homens, maiores de idade, proprietários de terra, escravos, mulheres, eram excluídos. Então, essa dimensão sobre a conquista e a busca por direitos ao longo da história da humanidade, ela é fundamental. Porque se hoje nós temos outro exemplo, estamos dentro de uma relação que o Estado proporciona uma estrutura em que a educação, que precisa ser melhorada, ela chega até a casa de uma série de milhares de jovens aqui em São Paulo e em outros lugares do Brasil, é porque é um direito. Se não fosse uma obrigação do Estado, como é que pessoas poderiam ter um acesso à educação se essa estrutura não se montasse? Para que a gente tivesse acesso aos conhecimentos necessários para termos uma formação, um diploma e termos oportunidades de trabalho e de uma vida digna. Então, todos nós queremos ser felizes e essa felicidade depende das nossas condições sociais. E essas condições dizem respeito ao emprego, essas condições dizem respeito ao acesso à educação, à saúde, à moradia, a não sofrermos violências de nenhum tipo, não sermos agredidos, roubados, para que a gente tenha acesso ao trabalho, para que a gente possa ter uma sobrevivência, que a gente não sofra por racismo, homofobia, machismos. Então, existe uma série de situações e condições sociais que nós precisamos estar atentos para conseguirmos compreender que tipo de sociedade nós queremos. E vivemos em um sistema democrático. E esse sistema democrático diz respeito a um conjunto que a lei, essas leis, elas precisam ser direcionadas para todos. E por que eu estou falando disso antes de entrar propriamente para as revoltas? Porque, compreendendo que nós temos hoje uma estrutura de movimentos sociais, uma estrutura de ONGs, que são organizações não governamentais, uma estrutura de um conjunto de ações que visam a garantia de direitos, a conquista de direitos, a efetivação de direitos, e essa estrutura ela não é atual. Desde a colônia, no século XVI, existem manifestações dos indígenas em relação à sua própria vida, ao seu território. Século XVII, a mesma coisa, a formação dos quilombos. O século XVIII, as manifestações em favor da República e o fim da monarquia. E hoje, no século, nós vamos tratar do século XIX, nós temos também quais foram as repercussões históricas das exclusões na Primeira República. E passando para o século XX, mais movimentos sociais e movimentos identitários que se ergueram na luta por reconhecimento da legitimidade, da sua existência, do ser diferente, dos direitos que precisam ser conquistados. E tudo isso nós encontramos, nós somos cobrados nos vestibulares, nos concursos, nas redações, sobre esses temas.
né? Então, a cidadania que nós estamos aprendendo teoricamente e que nós vivemos concretamente no nosso cotidiano depende dessa percepção de que essa cidadania ela se constrói ao longo da história, né? E essa história ela precisa ser compreendida não só por causa dos conteúdos que nós precisamos para ter acessos às novas condições, ao trabalho, à formação, mas também pela condição de que nós precisamos termos a nossa responsabilidade enquanto cidadãos, cidadãos e cidadãs. Certo? Então, o conceito de movimentos sociais, vocês tocaram em vários pontos que são fundamentais. Então, os movimentos sociais são ações coletivas de grupos organizados que possuem objetivos em comum e que essas lutas possuem a intenção de transformações, de melhorias sociais, e esses movimentos sociais eles duram ao longo do tempo. Professora, e qual é a diferença entre o conceito de revolução, revolta e movimento social? Os movimentos sociais, nós estamos discutindo eles desde a década de 70, dentro de uma perspectiva acadêmica, de pesquisas. As revoluções elas acontecem desde que o mundo é mundo, que são grandes mudanças. Nós tivemos a Revolução Agrícola, nós tivemos a Revolução Industrial, a Revolução Francesa. Então, são mudanças radicais que mudam a estrutura econômica, política e social. E as revoltas são as manifestações. Né? E essas revoltas, elas têm demandas, elas têm reivindicações sobre mudanças, a gente pode chamar de revolta, de motim, né? E elas existem há muito tempo. Né? Então, aqui no slide, nós percebemos aí o conceito que os movimentos sociais são grupos de pessoas que defendem, demandam, lutam por causas sociais e políticas. É uma maneira de organização popular, né, com o objetivo de expressar os seus desejos e exigir melhorias sociais. Esses movimentos eles podem ser pontuais ou eles podem durar ao longo do tempo. E hoje nós estamos discutindo, né, que existem movimentos que são em prol, né, que defendem o acesso a direitos, e nós temos alguns movimentos que estão agora defendendo a retirada de direitos. Né? Então, como nós vivemos em uma sociedade democrática, né, esse direito de colocar as suas manifestações contrária a um direito precisa ser garantido também. Né? Vamos ver aqui. Esses movimentos sociais, eles podem ser movimentos conjunturais e movimentos estruturais. Os movimentos conjunturais são esses que surgem de um aspecto relativo a um momento, né? Então, surge algo e existe uma reação, e essa reação ela é a resposta e a busca por alguma melhoria. Aí nós temos, por exemplo, um movimento que surge por conta da diminuição do preço da passagem. Né? Em 2003, nós já tivemos uma mobilização grande no Brasil, em Salvador, sobre o movimento da diminuição do preço da passagem. Né? E aqui em São Paulo nós também tivemos, em 2013, e isso produziu uma mobilização. A partir desse evento, né, surgiu novos movimentos sociais que lutam pelo direito do passe livre e outros aspectos relacionados à qualidade do transporte. Existem os movimentos estruturais, esses são aqueles que conquistam as coisas ao longo prazo, que estão relacionados a um grande processo estrutural dentro da sociedade. Por exemplo, o movimento trabalhista. Né, ele é extremamente antigo, né, e ele é produzido a partir da necessidade de que os trabalhadores eles tenham acesso a alguns direitos, né, como nós vamos ver ao longo dessa aula. Como nós estamos falando em cidadania, né, como nós estamos falando em participação, nós precisamos estar sempre retomando aquilo que é a matriz. Né? São as diretrizes básicas dos direitos dos indivíduos dentro de uma sociedade. Qual é, professor, esse documento? Esse documento é a Constituição Federal, e a Constituição vigente é a Constituição de 1988. E aí nós vamos ler o artigo 5º, que nós não podemos esquecer, e nós também vamos ler o inciso 16. O artigo 5º diz: todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer residente no país. A inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso às autoridades competentes. O que isso significa? Então, professora, essas manifestações que nós temos visto tão constantemente na sociedade, elas são legais? São, gente. É um direito político as nossas manifestações. É necessário que a gente tenha um espaço social em que exista o conflito, a contradição, ela está sempre presente na história. E nós não podemos perder isso de vista. Né? Porque assim nós não ficamos calados diante das injustiças e as desigualdades que nós presenciamos tão cotidianamente, né, ao longo da história. Então, como eu disse, nós estamos aqui para pensarmos essa questão dessas revoltas ao longo da história. Né? Então, é importante relembrar que esses assuntos sempre caem no Enem, nos vestibulares, e fiquem muito atentos. Né? Então, essas revoltas, se nós pensarmos assim, de uma maneira mais... Desde a antiguidade existem reflexões, desde a Idade Média, reivindicações sobre a questão do trabalho, sobre a questão da liberdade, sobre a questão da terra. Né? No século XVI, nós tivemos as questões indígenas, as reivindicações. Né? Então, os movimentos eles sempre surgem de questões. Há questões relativas... a presença do Estado ou a ausência do Estado dentro das sociedades. Então, no século XIX, nós destacamos 4 revoluções. São as revoluções de Canudos, a revolução do Contestado, a revolta da Chibata e a revolta da Vacina. Fabi, como é que eles estão aí na interação? Então, a gente precisa abrir o chat aqui para eles continuarem, né, interagindo com a gente. Até aqui, né, nós estamos discutindo essas questões dos movimentos e das revoltas. Fabi, o que você acha da importância de discutir esses temas? Eu acho que a gente precisa, na verdade, uma reflexão importante é que a gente precisa olhar para o passado para a gente não continuar repetindo os mesmos erros no presente. E entender que certas coisas precisam estar em constante luta. Então, por exemplo, a gente tem, voltando um pouco, a gente tem algumas coisas que são muito pontuais. Como a Jennifer falou, a gente tem revoltas, por exemplo... manifestações, na verdade, que tiram direitos. Vou dar um exemplo aqui, né, que é, por exemplo, a lei do desarmamento, que tirou o direito das pessoas a terem armas em casa. Né? Tipo, é óbvio, hoje algumas pessoas têm, mas passam por uma burocracia diferente, mas a gente tem isso também. Tá? A gente também tem movimentos que são obrigados a continuar. Se a gente, por exemplo, vê o movimento negro, ele é um movimento muito antigo, mas a gente consegue ver que eles continuam tendo que lutar por esse direito, como agora a gente está tendo, principalmente nos Estados Unidos, o do Black Lives Matter, que é um movimento pelo direito dos negros, né, contra o racismo. Então, a gente também tem que pensar que alguns movimentos eles não conseguem existir e morrer logo depois, porque eles alcançaram. Mas eles têm que ser movimentos com uma luta diária. Né? Se a gente for pensar, já teve um movimento muito grande, né, nos Estados Unidos em relação ao movimento negro, quando a gente fala sobre a exclusão que tinha, né? Então tinha uma galera que os negros só podiam sentar na parte de trás do ônibus e coisa do tipo. Isso já foi uma revolução. Né? Ali a gente tem Martin Luther King, tem o Tupac e assim vai. E aí, quando a gente vê, é uma luta que a gente tem que continuar fazendo, porque ela ainda não foi lá e conseguiu, vamos dizer assim, alcançar os objetivos. Mas algumas conseguem. Né? A gente pode colocar que existem lutas que podem, sim, alcançar.
E só um adendo, quando a gente fala sobre a manifestação, a gente sempre pode realmente manifestar as nossas opiniões. Só que quando a manifestação é muito grande, tem que deixar claro que normalmente existe um pedido formal para o Estado para que justamente exista uma organização em volta do lugar. Então, quando a gente fala sobre parada LGBT, quando a gente fala sobre outros tipos de manifestação, é feito um memorando lá, né, com o governo, para que justamente eles consigam dar segurança. Então, é mobilizada a polícia, para que, por exemplo, já que feche uma avenida ou uma rua, a gente pode dar vários exemplos, que isso seja organizado, para que isso seja, vamos dizer, que atrapalhe menos alguns fluxos, né, necessários, por exemplo, para que ambulâncias possam ser desviadas e assim sucessivamente. Então, todos esses movimentos são legais, né? Eles têm ali, a gente tem esse direito. E, na verdade, é óbvio, da mesma maneira que vocês têm direito aqui de se manifestar. Então, vocês podem dizer aqui, não concordo, e vocês têm esse direito. E é esse direito que a gente está falando. Essa manifestação é o fato de que a gente não é obrigado a aceitar tudo, e que a gente pode, sim, e deve mudar o que a gente não acha certo. Lutar para que as pessoas tenham mais direitos. Então, basicamente, a gente tem esse direito à manifestação. E hoje, essas manifestações também estão indo para o ambiente digital. Então, a gente tem muitas manifestações que hoje não acontecem na rua, mas elas vão acontecer na internet, né? Como petições, como hashtags. A gente teve várias questões. Então, eu acho muito legal que a gente entenda que isso é uma busca por direitos. O que não significa que a gente precisa concordar com todas as manifestações, com tudo o que acontece. Sim. Mas a gente tem que entender que as pessoas têm direito de se posicionar contra certos assuntos ou a favor de outros assuntos, né? Perfeito, Fabi. Muito boas suas colocações. A gente precisa disso mesmo. E vocês também estão fazendo manifestações lindas aqui no chat, refletindo sobre os movimentos sociais que vocês conhecem, a importância das manifestações. Então, é esse o sentido mesmo, né? A escola ela tem esse propósito, né, que é de construir construir juntos, né, fazer trocas para que a gente tenha uma cidadania garantida, né, o direito à educação, e para que a gente tenha maiores acessos e oportunidades dentro do mercado de trabalho. Então, quanto mais informações e conhecimentos vocês tiverem, e vocês tiverem a oportunidade de se perceberem enquanto autônomos também na produção desses conhecimentos, melhor todos nós estaremos, né, porque certamente nós estamos aqui modificados pela educação. Né? E essa educação é fruto da luta por direitos, e se nós estamos hoje aqui é porque esses direitos, em algum momento, eles foram garantidos. Né? Então, voltando aqui para a questão das revoltas do século XIX, estamos fazendo aqui uma mescla do século XIX e século XX, nós temos a Guerra de Canudos, que aconteceu de 1896 a 1897, a Revolta da Vacina, 1904, a Revolta da Chibata, de 1910, e a Guerra do Contestado, 1912 e 1916. O que existe de semelhante entre essas quatro revoltas? Primeiro é que duas são revoltas urbanas, acontecem no espaço da cidade, e a outra são revoltas rurais de caráter messiânico. O que significa isso, professora? Significa que existe um conjunto de pessoas que se unem e estão relacionadas dentro de um aspecto religioso. Então, a Revolta de Canudos, que é uma das mais conhecidas, aconteceu na Bahia, teve como a liderança Antônio Conselheiro, né, teve um arraiá, né, ela acontece no contexto da República Velha, e era um contexto de grandes exclusões, de fome, de precariedade, de injustiças, de excesso de violência dos coronéis, e todos esses aspectos relacionados à falta de acessos fizeram com que essas pessoas se unissem e fossem para um arraial, que é conhecido como Canudos, e principalmente, eles também estavam reivindicando pelas mudanças da situação, do contexto político do império, de uma monarquia, para uma república.
né? Então, a República, com um conjunto de leis, dos impostos, né, da transformação de um Estado secularizado para um Estado laico, ou seja, secularizado significa estava unido à Igreja e passa a ser separado da Igreja, no sentido de que existem algumas questões que dizem respeito ao Estado, por exemplo, como casamento, e essas pessoas elas estavam muito angustiadas. Elas não estavam apenas no cenário de precariedade social, de escassez, de exclusões, mas elas estavam impactadas com as mudanças e as transformações que elas estavam vivendo naquela época, como a responsabilidade do casamento passa a ser uma responsabilidade laica, relacionada com uma das funções do Estado. E isso fez com que 20 mil pessoas se reunissem, entre 20 e 30 mil em Canudos, e produzissem uma comunidade que não existia propriedade privada. Tudo que era produzido era dividido, né? As pessoas não podiam beber, não podiam fazer uma série de coisas, mas elas tinham acesso à alimentação, né? Elas estavam numa situação um pouco melhor. Entretanto, os coronéis, os estados, diante dessa manifestação pública de 20 mil pessoas juntas, eles começaram a protestar e exigindo que o governo federal republicano tomasse algumas medidas para colocar fim a Canudos, principalmente também porque os latifundiários, né, eles estavam tendo escassez da mão de obra, né? Então, as reivindicações de Canudos, né, tinha um aspecto que era um aspecto da mudança, né, das atribuições da religião e do Estado, tinha um aspecto econômico e social, porque as pessoas estavam passando dificuldades e o Estado estava começando a cobrar tributos, e se as pessoas não tinham dinheiro, elas tinham que cobrar, elas eram cobradas com cabra, com boi, com o que elas tivessem em casa. Eles acabaram se revoltando em relação à arbitrariedade dos impostos, né? E não só isso, as condições sociais extremamente precárias. Incontestado, que não foi na Bahia, foi no Sul, né, no Paraná e em Santa Catarina, eles estavam também em uma situação, os poceiros, né, que eram as pessoas que eram proprietárias de pequenos pedaços de terra, que tinham ali condições precárias também em relação aos latifundiários. Eles foram obrigados a sair das suas terras porque o governo federal fez um acordo com uma empresa ferroviária estrangeira e doaram essas terras para os estrangeiros. E aí eles criaram uma grande manifestação também, reivindicando o direito à terra, o direito a melhores condições de vida. Essas foram as duas revoltas rurais, e elas têm esse caráter de se contrapor, e tem um caráter religioso também envolvido com as mudanças relacionadas também aos aspectos das condições de vida, das exclusões e da falta também de interesse em relação às mudanças que estavam sendo provocadas pela República, né? A revolta da vacina e da revolta da chibata, essas duas revoltas aconteceram no Rio de Janeiro, né? E é muito interessante porque o Rio de Janeiro ele estava produzindo uma grande reforma urbana, né? O prefeito do Rio de Janeiro ele estava com um modelo de cidade, né, de alargamento das ruas semelhante a Paris. E para construir avenidas, para construir ruas, eles derrubaram casas e cortiços. Mais uma vez, a questão da moradia sendo colocada dentro dessas questões das revoltas populares do século XIX. Então, quando essas pessoas elas foram retiradas desse espaço, associadas a uma condição, por exemplo, em relação à revolta da vacina, que tinha um surto de varíola, de peste bubônica, e aí o governo federal resolveu fazer um processo de vacinação. Mas, professor, mas vacinação não é uma coisa importante para nós hoje, que passamos por uma série de campanhas. Mas, nesse período, o governo federal ele não preparou, não informou, não discutiu, não debateu sobre a importância da vacina como um direito sanitarista, como a melhoria das condições. Ele chegou e fez uma imposição. Ele entrava nas casas das pessoas e dava uma vacina na tora. Né? Pegava lá e disse, você vai tomar porque é uma questão de necessidade pública, e as pessoas se revoltaram e ficaram contrárias a essa situação da revolta, se sentiram prejudicadas com essa relação dessa política que o Estado estava impondo para a população do Rio de Janeiro. A outra revolta que nós estamos discutindo é a revolta
da chibata. E veja bem, essa revolta ela tem um caráter muito peculiar, porque diz respeito às condições do pós-abolição, né? Então, os negros, ao longo da história, fizeram uma série de reivindicações, né? Desde o século XVI, criando quilombos, resistindo aos processos de dominação, né? E busca de liberdade. E quando, depois, após a abolição, os marinheiros, eles ainda recebiam chicotadas, chibatadas dos seus superiores. A média das chibatadas era em torno de 25, mas em determinadas situações passavam para 250. Né? E isso produziu uma revolta. Né? Imagina, né? Hoje, vocês conseguem imaginar? A gente está trabalhando e alguém diz, olha, você me chateou, você não está fazendo o seu trabalho direito, eu vou aqui te dar chibatadas. Então, foi nesse contexto que esses marinheiros, eles tomaram navios de guerra e começaram a ameaçar o Estado, o governo, né, discutindo as questões relativas ao direito à sua integridade física. Né? Então, vocês entendem o teor dessas 4 revoltas? Vocês conheciam essas revoltas? Né? Que é a pergunta aqui que nós vamos fazer. Vocês já tinham escutado falar dessas revoltas? Né? Pesquisem outras revoltas e outros momentos que vocês viram que aconteceram mudanças sociais, mas nesse momento eu gostaria que vocês respondessem se vocês conheciam essas revoltas do século XIX e se vocês conseguem fazer uma relação entre as revoltas do século, né, de 2 séculos atrás, e os movimentos sociais que vocês tanto falaram, que conhecem e compreendem hoje. Vou dar 1 minutinho. Olha, gente, eu dei um pouquinho menos de 1 minuto, porque eu vi que vocês estavam respondendo antes e a gente tem pouquíssimo tempo. Então, eu vi que a maioria de vocês conhecia e quem não conheceu, é legal às vezes conhecer a nossa história, né? Conhecer como a gente chegou até aqui. E respondendo, assim, uma pergunta muito que está aparecendo aqui, mas bem rapidinho, que a gente está sem tempo. Porque as mulheres se aposentam mais cedo? A gente tem que lembrar que existe sempre essa diferenciação entre homens e mulheres e que, aos poucos, a gente está conseguindo ali nivelar. Eu li na semana passada, ou retrasada, que agora, por exemplo, as mulheres podem ser admitidas no exército para infantaria. E antes elas não podiam. Então, vocês têm que lembrar que esse direito de igualdade também entra por isso. Mas a gente sempre tem aquela ideia de que o homem é mais forte, então ele trabalha mais, a mulher trabalha menos. E quando falaram sobre jornada dupla, verdade, porque você lavar, limpar a casa, cuidar de filho, também é uma jornada de trabalho, tá? A gente tem aí 20 segundinhos só, então eu agradeço muito. Qualquer dúvida que vocês tiverem, passem para os seus professores, se tem contato com a gente, pode mandar para cá. E é sempre um prazer estar com vocês aqui e até a próxima aula, né, Jennifer? Obrigada, pessoal. Vocês fizeram assim, uma participação fantástica, a aula foi muito construtiva e na próxima aula nós vamos continuar discutindo as questões dos movimentos e sobre a cidadania tão desejada para uma vida melhor. Obrigada.